enquanto os Estados Unidos e a China estão se engalfinhando nessa guerra comercial, o seu tesouro direto aqui no Brasil pode estar indo pro buraco e se passa, nem percebeu isso. Tem gente que ainda acha que o tesouro direto é 100% seguro, mas no mundo, com guerra comercial, Estados Unidos, China, juro maluco pra caramba, inflação subindo, ele pode dar prejuízo sim. Para te ajudar a entender o que realmente está em jogo, eu separei aqui os 5 principais riscos do tesouro direto nesses tempos de guerra comercial, e o terceiro dessa lista é o que mais tem feito o investidor iniciante se arrepender de entrar nesse mundo. Essa briga entre os Estados Unidos e a China, ela não é só um problema lá fora e no Brasil não é afetado ou chega só uma marolinha. Ela mexe com o dólar, mexe com os juros, que é a nossa Selic principalmente, e com a confiança dos investidores. Isso acaba respingando no tesouro direto aqui no Brasil. Se você já investe, você já deve ter reparado nisso. Quando o mundo fica mais tenso, os juros tendem a subir. O dinheiro fica mais caro justamente porque quando tem mais risco mundo afora no mundo da economia, o custo de emprestar dinheiro uma pessoa para outra fica mais caro, de um banco para o outro, de um banco para uma pessoa, de um investidor para o outro, justamente porque eles falam, tem mais risco envolvido, tem chance de eu não ver minha grana de volta, então eu vou cobrar mais caro por isso. Quem investe aqui no Brasil já sentiu isso na pele. E lógico que o tesouro entra assim nessa. Sabe aquele sobe e desce do investimento que você fez no tesouro? Que num dia você entra lá, ele tá subindo, no outro dia ele tá caindo, mesmo sem você mexer nele? Essa é a tal da marcação a mercado. Se os juros sobem, o valor do seu investimento cai. E se você precisar vender seu título antes do vencimento, se você precisar resgatar a grana de volta, você pode sim tomar prejuízo. Dá uma olhada nessa simulação aqui com o Tesouro IPCA 2045 e com pré-fixado 2029. Teve mês que esses investimentos perderam quase 5% de valor, e não foi bug não. E lógico que tem gente que aproveita desses momentos para fazer especulação, para tentar fazer um trade, né, ganhar mais dinheiro no curto prazo. Eu já vou falar disso, mas antes, eu sou o César Sperandio, esse é o Economic, a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e de vida simples desde a época que eu morava em São Paulo, em banco de investimento lá na Faria Lima, vendi tudo e vim de Uninho levar uma vida simples aqui na Bahia. Então se inscreve aqui embaixo, você não vai perder nenhum vídeo novo. Tem gente que tenta ganhar dinheiro com esse vai e vem, com esse sobe e desce dos juros, da Selic e dos preços dos títulos do Tesouro Direto, dos investimentos do Tesouro. Quem faz isso, investe achando que o juro vai cair e com isso ele pode lucrar. Mas se a curva abrir de novo, ou seja, se os juros continuarem subindo, esse prejuízo pode ser uma grana preta. Mas se a curva abrir de novo, como os investidores profissionais gostam de falar, ou seja, se os juros, se as rentabilidades do Tesouro Direto continuarem subindo, aí é preju ou grana presa para você não tomar preju resgatando antes da hora. Os títulos longos, ou seja, aqueles investimentos do tesouro que têm os vencimentos mais distantes, mais longe no tempo, são os que mais sofrem esse tipo de oscilação. Então se eu pegar o exemplo do Tesouro IPCA 2045 ou 2050, é tipo uma montanha russa, porque a duration é alta. A duration, quando você olha para um investimento só do tesouro, é só um nome fresco para falar quanto tempo tem da data de hoje até o vencimento. E quanto maior essa duration, maior esse tempo, qualquer mexidinha nos juros, qualquer mexidinha nas rentabilidades do seu investimento do tesouro vai afetar o preço, ou seja, quanto seu investimento está valendo hoje. E é justamente por isso que você entra no aplicativo da sua corretora, do seu banco ou no site do tesouro e vê que o seu investimento do tesouro está caindo, ou está subindo, ou está uma volatilidade louca. É por causa disso. Sabe o que aumenta o retorno e diminui o risco dos investimentos do tesouro? Deixa like nesse vídeo, né, pai? Me ajuda aí. O pré-fixado também está com uma rentabilidade assim, ó, bonita, próximo aos 14% ao ano enquanto eu tô gravando esse vídeo. Mas e se a inflação subir e for de 16%? Aí você até pode ganhar, né? Ter a sensação que tá lucrando, mas isso é só no papel. Você vai poder comprar menos coisa com esse dinheiro, porque a rentabilidade é de 14, só que o preço das coisas é de 16 nesse meu exemplo. Na prática, você tem mais dinheiro do que quando você investiu, mas você consegue comprar menos coisas do que antes, porque o preço das coisas subiu mais rápido do que a rentabilidade do seu investimento. É o juro real virando juro imaginário. Só é uma sensação do seu dinheiro crescer, mas na verdade ele compra menos coisa que antes. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo se você já investe no tesouro e como tá sendo essa sua experiência. Se você quiser que eu faça alguma simulação de quanto tá rendendo qualquer investimento do tesouro, escreve aqui embaixo, simula aí, Cezita, coloca o investimento, o valor que eu faço as contas. E se o Tesouro Direto der calote, se você investir ele não te devolver seu dinheiro? Calma, que não é para entrar em pânico também. Mas o governo precisa ter dinheiro em caixa para pagar os investidores nas datas combinadas. Você investiu, você quer sua grana de volta, a crescida da rentabilidade, e para isso o governo precisa ter dinheiro. Agora, se as contas públicas ficarem bagunçadas
sustentadas por muito tempo, ou seja, se o governo continuar gastando muito mais do que arrecada com os impostos, o risco de calote aumenta sim. Eu não acho honestamente que isso vai acontecer, que o Tesouro Direto não vai conseguir mais honrar os compromissos. Tem muita gente que tem esse medo. Eu não acho, porque em qualquer país, mesmo nos Estados Unidos, nos países da Europa, as economias mais desenvolvidas, os tesouros diretos de cada país têm os investimentos mais seguros e são considerados aqueles equivalentes ao Tesouro Selic, no caso, os investimentos de risco zero. Nunca aconteceu um calote no Tesouro Direto em toda a história de existência do Tesouro, mas quanto mais tempo o governo fica se endividando, não estou falando só do atual governo, né? O Brasil vem se endividando há bastante tempo, maior é a chance disso acontecer. E quando isso começa a aumentar de risco, de probabilidade, a rentabilidade dos títulos do Tesouro também sobem. Não é à toa que você está vendo que o Tesouro está rendendo bem pra caramba, porque, dentre outras coisas, inclusive a guerra comercial, também tem os problemas aqui do Brasil de endividamento. E para os investidores aceitarem esse risco maior, considerando tudo isso, o Tesouro tem que subir a rentabilidade. E a Selic também tá alta pra caramba. E qual que é a situação, então, que vale a pena fazer investimento no Tesouro? Se você vai segurar, ficar com esse investimento até o vencimento, você tem um perfil mais tranquilo e sabe os motivos que você está investindo, o Tesouro Direto ele continua sendo uma excelente opção de investimento. Mas tem que usar direito. Para reserva é o Tesouro Selic, para aposentadoria o Tesouro IPCA. É super simples, tem outras opções, inclusive para aposentadoria, como o Tesouro Renda Mais, tem outras opções além dessas no Tesouro Direto e tem vídeo aqui no canal explicando todas elas. Super simples. O lance é que o mundo mudou. O Tesouro também tem que se adaptar a isso, e se você entender quais são os riscos, ele pode ser seu aliado, porque você consegue melhores rentabilidades. Se você for um investidor mais arrojado, tem vídeo aqui no canal explicando a estratégia de marcação a mercado para você poder ter um lucro maior do que o que você contratou na hora que você investiu. Mas se você entrar de qualquer jeito, sem saber onde você está investindo, investir em qualquer coisa do Tesouro para o objetivo equivocado, você pode se frustrar. Para esse ano, inclusive, eu fiz um estudo comparando qual que é o melhor investimento, se é CDB ou se é Tesouro Direto, qual tá valendo mais a pena, qual que deve render mais. E é disso que eu falei nesse vídeo aqui em cima. É um dos mais assistidos dos últimos meses, clica aí e dá uma olhada. E mesmo no Tesouro você vai precisar de uma corretora. Eu abro conta em todas elas, gravo a tela, mostro se é seguro, se vale a pena, como é que funciona, e foi isso que eu fiz com a Rico, uma das mais famosas, tá tudo nesse vídeo aqui embaixo. Não esqueceu do like, né? Então clica nessa bolinha se ainda não é inscrito e a gente se vê na próxima.